Oi, gente, tudo bem? Ó, o livrinho de perguntas e respostas. Nossa, esse livro, ele é pequenininho. Eu fazia uma mensagem por vez, né? Agora eu tô fazendo de 2 em 2 pra ver se ele termina logo. Ele parece infinito. Infinito enquanto dure. Enfim. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, eu sou a Melissa. E a mensagem 24 e 25, vamos falar de relacionamento amoroso. Meu Deus. Não sei se eu vou fazer 25 ou não. Ó, sobre namoro. Será que o sexo vai melhorar meu namoro? Para você que já está namorando e que está pensando em incrementar esse namoro. Aqui nós temos um casal jovem em um carro conversível, capota aberta, lua cheia, como agora. Ai, já foi ver a lua? A coisa mais linda, incrível. Até vou lá pra gravar esse áudio. Vamos ver. Eu não tô incentivando o sexo no namoro, não. Eu só tô fazendo a pergunta que tá aqui no livrinho, tá? Ai, tá linda mesmo. Ai, vou sentar aqui. Tá friozinho. Vamos ver. Olhando pra lua, de verdade, essa no livrinho. Ó, Helena está namorando Márcio há apenas 2 meses, mas é como se o conhecesse há séculos. Trocam mensagens de texto o tempo todo, ficam horas conversando por telefone e um já sabe o que o outro vai dizer antes de terminar a frase. Uau! Mas agora que estão parados no carro sob a luz da lua, Márcio quer mais do que apenas conversar. Então, eles estão parados, né? Pararam para ver a lua e aí ele tá com a mão no rosto dela e ela olhando para ele, como se ela lesse o pensamento dele. Nos últimos 2 meses, Márcio e Helena apenas pegaram na mão e deram alguns beijos rápidos. Helena não quer passar disso, mas também não quer perder Márcio. Ninguém a faz se sentir tão linda, tão especial. Além disso, ela diz a si mesma, nós nos amamos. Eu não sei se é o primeiro relacionamento dela, se é o primeiro seu. Mas se não é, a gente aprende com o tempo que a Bíblia está certa, né? O coração é enganoso. Você talvez imagine como vai acabar essa história, mas o que você talvez não imagine é como o sexo mudaria drasticamente a situação de Márcio e Helena, e não para melhor. A frase que minha mãe falou muitos anos para mim, né? O sexo confunde as coisas. Se você desafiar uma lei física, como a lei da gravidade, sofrerá consequências. O mesmo se aplica a desafiar uma lei moral, como a de se abster ou afastar de fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. Quais são as consequências de desobedecer a essa lei? A Bíblia diz: quem pratica fornicação está pecando contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Gera dependência emocional no pecado e você passa muitas vezes a manter um relacionamento só porque você gosta do sexo com a pessoa
porque você se sente carente, então você passa a não se importar tanto com o caráter da pessoa, se aquele relacionamento tem um propósito ou não. Ou seja, você vai queimando o tempo, vai queimando o seu caráter também, vai queimando o seu relacionamento com Deus, você vai botando tudo na fogueira. E não são as coisas ruins, são as coisas boas. Isso que é pior, né? Ó, aliste abaixo 3 consequências do sexo antes do casamento. 1, 2, 3. Quando você tem o sexo no namoro e você diz, mas a gente se ama. Na verdade, você está roubando algo do teu futuro marido ou da tua futura esposa. Algo que você deveria oferecer só para essa pessoa e depois você vai se arrepender de não ter se guardado para alguém que realmente te merecia. Agora dê uma olhada no que você escreveu. Incluiu coisas como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada ou a perda do favor de Deus? Mesmo assim, pode ser que você se sinta tentado. Talvez pense, essas coisas não vão acontecer comigo, afinal todo mundo faz sexo. Seus colegas ficam se gabando de suas aventuras sexuais e parece que não acontece nada com eles. Pode ser que, assim como Helena mencionado no início do capítulo, você ache que o sexo vai melhorar seu namoro. Além disso, quem gosta de ser zombado por ser virgem. Então, será que não é melhor ceder? Isso aqui não é só para quem é virgem. A santidade é para todo mundo. Não tem idade para busca por Deus, né? Para busca pela santidade. Aliás, é sobre isso que fala, por exemplo, o filho pródigo, né? Para alguém que se perdeu e volta para casa. Fugir da fornicação. Quem pratica a fornicação está pecando contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Consequência do sexo dentro do namoro gera angústia. A maioria dos jovens que fizeram sexo antes do casamento disse que depois se arrependeu. Angústia. Segundo, desconfiança. Depois de terem feito sexo, os dois se perguntam com quem mais ele fez sexo, com quem mais ela fez sexo. Desilusão. No fundo, muitas garotas teriam preferido alguém que as protegesse, não que as usasse. Então, essa sensação de, ele me ama, isso passa. No final, o que resta é isso mesmo. Essa sensação de ter sido usada. O que não acontece para quem espera em Deus? A nuvem cobriu a lua. A gente tem que se cobrir um pouco, tem que esperar. Isso aqui não é sobre vantagem, isso aqui é sobre amor. Amor verdadeiro. Primeira coisa, amor ao Pai, né? Obediência. Aqui, você precisa evitar situações. Quais situações você precisa evitar para que você não caia de novo? Para que você não caia em tentação.
Se alguém do sexo oposto quiser se encontrar comigo em um lugar isolado, o que eu vou dizer? Quem nunca pensou que seria forte e não foi forte? Por isso nós temos que evitar essas situações de confronto, né? Sabendo que a carne é fraca. Seu corpo é valioso demais para ser entregue de mão beijada. Isso aqui, aliás, isso aqui é muito fácil quando você é virgem, né? Quando você é jovem ainda, né? Conforme o tempo passa, isso fica mais difícil, porque um certo treino no pecado, uma certa sensação de que com a idade nós temos o direito de pecar e está tudo bem, né? E parece que o pecado já não é um pecado. E mais uma vez, Deus fala, é o filho pródigo, o filho pródigo treinado no pecado, né? Com a sensação de que não é pecado, que está tudo bem, é só um direito. Porque você faz algo, no início você tem essa sensação de que está fazendo algo errado. Só que aos poucos aquele medo vai passando, até porque as pessoas já não se escandalizam mais, as pessoas sabem, né, que você pratica sexo e não é casado, não é casada. Eu acho que é assim para todo mundo, né, que já praticou a fornicação, que já teve um namoro não santo. Eu lembro de mim. Eu acho que no início, eu lembro que não era o que meus pais queriam. Só que ninguém chegou em mim e conversou comigo antes que acontecesse, né? Se minha mãe tivesse vindo conversar comigo, falado, né? Eu acho que teria evitado, até porque Deus falava comigo quando era criança, né? Mas enfim, você pensa que quando você estiver no campo, diante da tentação, que você vai ser mais forte, mas você acaba se levando pelo momento, você acaba se levando pela cultura, né? Pelo que todo mundo está fazendo, e você tem essa sensação gostosinha de que, ai, o fulano me ama, ai não, mas a gente vai se casar, a gente está fazendo errado agora, mas depois a gente conserta. Que era sempre isso que eu tinha no meu pensamento, que eu acho que é o que toda moça virgem ou não virgem que pensa, não, a gente está fazendo errado agora, mas a gente se ama, né? E Deus está vendo que Ele me ama, que eu amo e que a gente tem intenção de se casar. E é tudo engano. Porque o que Deus tem me falado, os meios são muito importantes para Deus. Não só os resultados, mas os meios honestos, os meios limpos. É isso que Ele quer também. 25. Hum. 25 é sobre masturbação.
Aqui fala que a masturbação leva a pessoa a ser egoísta. E vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de se sentir satisfeita dentro do casamento. Se torna uma pessoa egocêntrica, concentrada apenas no seu próprio prazer. A pessoa viciada em masturbação olha para as pessoas do sexo oposto como simples objetos para sua própria satisfação sexual. Aqueles que têm sentimentos de culpa. É um meio de você se tornar escravo de vários desejos e prazeres e levar um modo de pensar deturpado. Tito 3:3. É menos grave que a imoralidade sexual, né? Como a fornicação. Isso aqui me lembra o Caleb, né, do Prova de Fogo. Depois de um tempo de casados, eles nem tinham filhos ainda. Ele se tornou viciado em masturbação, em pornografia, e ele não tinha mais intimidade com a esposa dele. Daí o que acontece? Eles se viam muito raramente, quando se viam já saía faísca para brigar. Eles dormiam em quartos separados, o que facilitou com que eles entrassem em um processo de divórcio, depois de uma briga feia, né? Então, ele tinha um grande sonho, ele juntava dinheiro para aquilo. Ela vivia os problemas dela sem compartilhar com ele. Os problemas dela ela guardava para dentro dela. De vez em quando ela chorava com as amigas. Mas o marido dela não era amigo dela. Nem amigo, nem amante. Quer dizer, restava o quê? Que ele fosse um inimigo. Ele era inimigo dela, né? E eles não tinham mais prazer juntos. Ele tinha prazer sozinho e ela não tinha nenhum prazer. Só que em algum momento aparece esse prazer, que é no trabalho dela, né? Ela trabalha no hospital, então um dos médicos começa a se interessar por ela. E ela começa a almoçar, ela começa a lanchar, tomar café com esse médico. Enfim. Só que em algum momento o marido dela desperta, né, e vê que a está perdendo. Assim como o Pai é misericordioso para com seus filhos, Jeová tem sido misericordioso para com os que o temem, porque Ele mesmo conhece bem a nossa formação. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103, 13 e 14. Deus leva em conta nossa imperfeição e está pronto a perdoar. Salmos 86, 5. Avalie seu tipo de entretenimento. O que você faz para se divertir? Assiste filmes, programas de TV, entra em sites sexualmente estimulantes? Faze meus olhos passar adiante de ver o que é fútil. Salmo 119, 37. Concentre seus pensamentos em outros assuntos. Antes de dormir, leia algo relacionado a assuntos espirituais. É muito importante que o último pensamento do dia seja espiritual. Filipenses 4:8. Converse com alguém sobre o problema. A vergonha pode tornar difícil você se abrir com alguém sobre o assunto, mas fazer isso pode ajudá-lo a vencer a masturbação. Posso manter a mente ocupada com coisas puras se eu, em vez de ceder aos impulsos, eu vou
Eu gostaria de perguntar aos meus pais o seguinte sobre esse assunto. Ai, já vou fazer logo 26. Porque tem correlação com o primeiro, né? Com o 24. Enfim. Ó. Sexo sem compromisso é errado? Outro dia eu falei pra vocês que eu conheci um rapaz. E aí eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E ainda eu tava tentando me limpar ainda, sabe? Eu tava me sentindo mal. Porque tinha sido um relacionamento abusivo. Eu tava tentando fazer as pazes com Deus. Então eu não queria namorar. E também não tinha interesse nesse rapaz. E não sabia como falar pra ele, né? Era um amigo. E aí eu falei pra ele que eu não queria namorar. E ele entendeu que eu queria ficar com ele. E eu não falei isso. E o que acontece é que às vezes quando a pessoa tem a mente poluída, você fala uma coisa, a pessoa entende o que ela bem quer, né? Os jovens ficam só para ver até onde conseguem ir e com quantas pessoas conseguem fazer sexo. Penny. Ou Edward. Os rapazes falam abertamente sobre isso. Eles se gabam de ter uma namorada e ainda assim fazer sexo com muitas outras garotas. Não se surpreenda caso você se sinta tentado a fazer isso. Jeremias 17:9. Muitas garotas já quiseram fazer sexo comigo, quem fala isso é o Edward, e resistir a isso tem sido a coisa mais difícil na minha vida como cristão. Não é fácil dizer não. Que princípios bíblicos você deve ter em mente se alguém o convidar para fazer sexo sem compromisso? Eu realmente acredito que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus é o melhor modo de vida. Karen, Canadá. Lembre-se de que você é filho de alguém, amigo de muitas pessoas e parte de uma congregação. Você desapontaria todas essas pessoas caso cedesse à tentação. Peter, Grã-Bretanha. Na verdade, é mais por duas coisas. Mau exemplo e também você começa um processo com Deus e quando você fornica, você retrocede, porque o corpo tem memória, né? O seu corpo vai lembrar de toda a sua vida de pecado. Aliás, eu acho que muitas vezes esse namoro que parece sério, que parece que ruma para o casamento, parece que ele me ama, parece que ela me ama, é muito pior muitas vezes que esse sexo sem compromisso. Às vezes você passa anos da sua vida acreditando em uma mentira. Eu acho extremamente ilusório, veneno para a alma isso, sabe? Isso pelo menos que eu percebi na minha vida. Não que o sexo rápido, sem compromisso, também não seja ruim, é horrível também. Mas as pessoas dentro de um, sabe, relacionamento, muitas vezes que você acha que é fechado, que é só você e a pessoa, e você nem sabe que o relacionamento
Não é fechado, é aberto. Só você que não sabe. Por isso que a gente deve analisar as coisas sem fazer sexo. Orar, conversar, conhecer, né? Porque essa questão do gosto, sabe? Essa questão do apego, né? Você cria uma imagem da pessoa que não existe. Na sua cabeça ela é assim. Na sua cabeça ele é assim. Mas isso é só na sua cabeça. Muitas vezes, entendeu? E aí o problema é que quando você tem uma decepção, como dizia minha mãe, né? O sexo confunde a cabeça das pessoas. Aí você já está completamente confundido e não é por Deus, é pelo inimigo. E por sua própria escolha. Porque Deus não falou, essa é sua esposa, esse é seu marido. Foi você que adiantou as coisas. E aí fique com as consequências. A fornicação é um pecado tão sério que aqueles que a praticam não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. Aqui, pessoas, estou apaixonada, estou apaixonado, está tudo bem. Bom, eu realmente acredito que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus é o melhor modo de vida. Eu já li isso aqui de novo, né? Isso mesmo. Deus quer que você usufrua o sexo do modo como Ele o criou, como fonte de prazer no casamento. Sem as preocupações, as inseguranças e os arrependimentos que costumam ser consequências da fornicação. A mulher, ela se sente extremamente segura até o momento que ela cede. Aí ela começa a se sentir extremamente insegura. Por isso, porque é derivado do pecado. Enquanto que o homem se sente extremamente inseguro. A partir do momento que a mulher cede fora do casamento, ele se sente extremamente seguro e desvinculado à mulher, que também é derivado do pecado. Aí ele perde completamente o interesse. E aí ele segue para a próxima. Deixe claro desde o início que você se apega a princípios de moral. Ali, na mensagem 24 que eu li para vocês, a moça dizia assim, mas eu tenho medo de perder ele, né? E muitas vezes a gente não deixa as coisas claras, porque a gente tem medo de perder alguém. A gente deveria ter medo de perder duas pessoas, primeiro Deus e depois nós mesmos, e não o outro. A gente não perde aquilo que é nosso. E também a gente não perde aquilo que nunca foi nosso. Se tem uma coisa que a gente tem que ter medo de perder, é tempo. Porque é vida, né? Então, por isso que eu disse, esse tipo de relacionamento que você acha que alguém te ama, que você ama alguém, é o pior tipo de relacionamento. Pelo menos até que aconteça algo de verdade mesmo, não que você acha que alguém te ama, mas que alguém te ama mesmo, né? E quem te ama
não vai ser fonte de tentação para você, né? Alguém que vai te aproximar de Deus. Ó, seja determinado, dizer não é importante. Então, algumas pessoas vão achar que você está tentando se fazer de difícil e não que você tenha princípios, que é um método de sedução, que você quer ser pedida em namoro ou em casamento. Não vão ver como, sabe, que é um princípio, que é caráter. Podem até achar que é um golpe, o que é pior. Porque hoje em dia é o contrário, né? Você ter princípios, você ter limites, você ter exigências, porque é uma exigência, né? Você esperar pelo casamento. Até você querer namorar, parece que é uma cobrança. Imagina uma pessoa que não quer nem namorar, uma pessoa que quer... Os cristãos não estão esperando pelo namoro, estão esperando pelo casamento. Então as pessoas já estão habituadas a se amarem livremente sem estarem em um relacionamento, sem estarem nem namorando, a fazerem sexo, e julgam muitas vezes que mesmo o namoro é algo que não precisa ser declarado, que dirá um casamento. Deixe claro sua recusa. Deixe claro que isso nunca vai acontecer. Que você não está se fazendo de difícil. Você não está querendo dar o golpe em alguém. Isso não é um método de sedução para que ele fique apaixonado. Que você não aceita presentes de pessoas que têm segundas intenções. Deixa eu ver. Tenha cautela. Deus deseja ajudar os que querem fazer o que é certo. Você não é uma pessoa perfeita. E se de repente você já encontrou alguém, essa pessoa também não é perfeita. É normal que vocês sintam vontade, né, de fazer sexo. E é saudável, aliás, tem que ter vontade, né? Se não tiver vontade, que é estranho, né? Agora, vocês têm que ter os mesmos princípios, né? E querer as mesmas coisas. Então você não pode, você quer casar e a outra pessoa não quer. A outra pessoa quer namorar 5, 10 anos, 15, talvez para sempre. Não vai dar certo. E de repente para você esperar é importante, para o outro não é. Então, vai ter alguém. Deus tem alguém para você, alguém que acha isso importante. Sabe, coisas imprescindíveis, tem coisas que são imprescindíveis para você.